Oi, bom dia, alunos do 9º ano, tudo bom? Espero que estejam todos bem. Já estudamos esses conteúdos que eu vou falar hoje, mas vamos fazer uma revisãozinha? Número atômico e número de massa. Quando eu falo de número atômico, eu estou falando de quê? De partículas positivas que estão no núcleo de um átomo. E quais são elas? Os prótons. Então, o número atômico é determinado pela quantidade de prótons dentro de um átomo, tá? Sempre. Se um átomo tem 50 prótons, ele tem o número atômico 50. Se ele tem 100 prótons, ele tem o número atômico 100. Sempre assim, tá? Lembrando que o número atômico, ele vem para determinar a posição do átomo na tabela periódica. E ela é feita pela quantidade de prótons, tá certo? Bom, número de massa, o que seria isso? É o somatório de quem está no núcleo. E quem está no núcleo? Prótons e nêutrons. Prótons positivos e nêutrons sem cargas, tá? Próton e nêutrons têm o mesmo tamanho, mas cargas opostas. Não quer dizer que vão estar nas mesmas quantidades. Eles têm o mesmo tamanho, tá certo? Bom, num átomo, a representação disso no átomo, como é que eu olho para um átomo e sei o que é número de massa e o que é número atômico? Muitos livros, tá? Eles ensinam às vezes assim, ó, a massa está sempre em cima. Só que isso é mentira. Na representação, o elemento X é o elemento qualquer, tá? Que pode ser representado, os elementos podem ser representados por uma letra ou por duas, vocês sabem disso. Uma letra maiúscula, a segunda letra sempre tem que ser minúscula. O número de massa, ele pode estar em cima, ele pode estar em cima do outro lado, ele pode estar embaixo, ele pode estar embaixo do outro lado. O número atômico pode estar em cima, nada disso influencia. O que você precisa saber é o seguinte, quando te representarem um átomo, a massa vai ser sempre o maior número. Se ela vai estar embaixo ou não, não importa. Mas por que ela é sempre o maior número? Porque ela é a soma de quem está no núcleo. Prótons mais nêutrons. Prótons é só a quantidade de número atômico. Prótons determina um número atômico. Mas prótons mais nêutrons é a massa. Então, a massa é sempre a maior. A massa é sempre o maior número. Não importa onde está. Se está em cima, se está do lado ou se está embaixo. Bom, aí aqui eu te dou alguns exemplos, tá certo? Eu te digo que cálcio 40 e 20. Bom, o que eu sei? Que 40 é massa. Ué, mas a massa está em cima. Ué, não tem problema. Massa é 40, número atômico é 20. Prótons e número atômico são sempre iguais. Para eu achar nêutron, eu tenho que diminuir número de massa menos o próton. 40 menos 20, 20. E número de elétrons? Olha, num átomo estável, o que é um átomo estável? Um átomo que não perdeu e nem ganhou elétrons. Os elétrons são sempre iguais aos números de prótons, sendo que com cargas opostas. Os elétrons são negativos e os prótons são positivos. Mesma coisa o alumínio, olha aqui, ó. 13 e 27. 27 é a massa, 13 é o número atômico. Prótons e número atômicos, 13. Número de nêutrons, 27 menos 13 dá 14. E ele tem 13 elétrons. Se o próton é positivo, ele é o negativo. Então, ó, todos os átomos acima não apresentam carga, nem positiva nem negativa. Por isso que o número de elétrons é igual a prótons, que é igual ao número atômico. Agora, o que significa ser um íon? Se transformar em um íon, tá? Um átomo só pode perder e ganhar elétron. Lembra quando eu falei para vocês que o núcleo de um átomo, por exemplo, se essa caneta fosse um neutro desse tamanho, vamos falar pelo lápis. Se esse lápis fosse um neutro desse tamanho, o próton seria igual, mas com carga positiva, e o nêutron sem carga. Eles teriam o mesmo tamanho. Agora, o elétron com carga negativa, ele estaria girando ao redor do núcleo, mas 1.800 vezes menor do que um próton ou um nêutron. Então, o elétron é extremamente pequeno, tá certo? Tá.
Então, um átomo só pode perder e ganhar elétrons. Um átomo nunca perde prótons e nêutrons. Um átomo, quando isso acontece, isso é radioatividade. Nesse momento, eu falo para você que isso não acontece. Mas lá no terceiro ano você vai ver que acontece. O átomo, ele pode ser bombardeado com energia. Eles vão lá no núcleo, tira prótons e nêutrons e transformam o átomo num átomo nuclear. Transformam ele em outra substância, liberando uma quantidade de energia absurda. Mas, para a gente, nesse momento, que precisamos entender o que é um cátion, o que é um ânion, o átomo só perde, ganha elétrons. Tá certo? Tá, então vamos ver como é que é isso, porque eu não estou entendendo muito bem. Bom, eu tenho um átomo aqui, sódio, Na é sódio, tá? Na vem de nádio, em latim. 23 e 11. Bom, 23 é o maior, eu sei que é a massa. 11 é o menor, sei que é o número atômico. Prótons é igual a 11 também, porque prótons e número atômico são iguais. Poxa, mas se não houvesse essa carga aqui, repara que tem uma carga mais 1. Por que tem essa carga mais 1? Vamos fazer de conta que não tem. Não tem a carga mais 1 e não tem isso aqui. Se não tivesse a carga mais 1, prótons, número atômico, prótons e elétrons seriam 11. Essa carga negativa, essa carga positiva significa o seguinte, que esse átomo perdeu elétrons. Por quê? O elétron é negativo. E se é ele que está indo embora, está deixando o próton com carga em excesso, que o próton é positivo. Poxa, eu não entendi muito bem, não. Bom, é mais ou menos assim, ó. Se eu não tivesse carga, né, não tem carga nenhuma ali em cima, eu teria número atômico 11, número de prótons 11 positivo e número de elétrons 11 negativos. Concorda comigo? Só que ele está dizendo que um elétron tem que ir embora. Ele tem que perder um elétron, então menos 1. Ele perdendo um elétron, ele não vai ficar com 10? Vai ficar com 10. Mas 10 positivos ou 10 negativos? 10 negativos. Porque o elétron é negativo. Poxa, então por que aquela carga ela é positiva? Porque ele passa a ter excesso de próton. Próton é positivo. Apareceu esse mais 1, foi porque ele realmente perdeu um elétron, que é negativo, e deixou o próton em excesso. Tá certo? Então, vamos de novo. Carga positiva, perde elétron. Perdendo elétron, fica com excesso de prótons que são positivos. Muito bem. Qual é o nome desse íon que perde elétrons? Íon cátion. Outro exemplo. Eu tenho, vamos fazer de conta que aqui eu não tenho ainda nada, não sei nada desse cara. Eu sei que ele tem 80 e 35, 80 número de massa, 35 número atômico, prótons 35, elétrons 35. Sendo que prótons 35 são 35 positivos e elétrons são 35 negativos, né? Eletronegativo. Só que tem um problema. Aquela carga negativa lá em cima está dizendo para mim que quem está em excesso é o elétron. O elétron não é negativo? É. Se ele está sobrando lá em cima, é ele que está em excesso. Significa que ele está ganhando um elétron. Então, o elétron passa a ganhar mais 1, ficando com 36. Com que carga? Negativa. Repara, quem tem mais? Próton com 35 positivo ou elétron com 36 que é negativo? O elétron com 36 que é negativo. Então, está sobrando um menos 1 ali no elétron. Porque antes eles eram iguais, daí zerava. 35 positivo com 35 negativo, dá 0. Mas agora está sobrando menos 1 aonde? No elétron. Então, por isso, que quem tem carga negativa significa que está com excesso de elétrons, tá? E que ganhou elétrons. Para ele estar com excesso é porque ele ganhou elétrons. Esses íons são chamados de ânions. Bom, semelhança atômica. O que seria isso? Existem átomos na natureza. Quando você consulta a tabela periódica,
Você descobre que tem o cloro na tabela periódica, o cloro da tabela periódica tem número atômico 17 e número de massa 35,5. Poxa, mas da onde que eles tiraram esses números assim com tanta perfeição? Eles tiraram de vários outros átomos de cloro. Existe cloro com massa 35, existe cloro com massa 36, existe cloro com massa 35,5. O que tem é o percentual. O que é feito é um cálculo de porcentagem da quantidade de átomos que tem na natureza. Bom, isótopos são átomos iguais, claro que tem o mesmo número de prótons. Então, se tem o mesmo número de prótons, eles são iguais. Eles nunca vão ser diferentes, tá? A massa diferente, por exemplo, o cloro de número atômico 17 com massa 35, o cloro de número atômico 17 com massa 36. Foi feito um cálculo em cima da quantidade, da porcentagem desses elementos na natureza e que determinou aquele que está na tabela periódica. Cloro de massa 35,5 e número atômico 17. Então, isótopos, ó, P lembra o que? Prótons. Isótopos são átomos que apresentam o mesmo número de prótons. Bom, isóbaros, iso iguais, isóbaros lembra o quê? Massa atômica. Mas aí já são átomos diferentes. Ó, A, número atômico 12, B, número atômico 14, mas apresentam o mesmo número de massa. E pode. Esses átomos são conhecidos como isóbaros. Isótonos, iguais nêutrons. Olha aqui, ó, com N, nêutrons. Ó, repara aqui, átomos diferentes, não têm o mesmo número de massa, não têm o mesmo número atômico, tá certo? E nem número de prótons. Mas, quando você diminui massa do número atômico ou do número de prótons, vai dar os mesmos nêutrons, 16. Isso são isótonos. Olha, os isótonos você não consegue ver sem fazer conta. Os isótonos, você tem que diminuir a massa do número de prótons, o maior do menor, senão você não enxerga. Observação, ainda existe alguns elementos chamados de iguais eletrônicos. Elétrons apresentam a mesma quantidade de elétrons. Bom, olha esse sódio aqui. O sódio ele tem um número atômico 11. Mas ele é mais 1, é porque ele significa que ele vai perder um elétron. Então, 11 menos 1 vai estar dando 10 elétrons. O flúor, ele é menos 1, significa que ele tem que ganhar mais um elétron. Se ele tem número atômico 9, ganhando mais 1, 10 elétrons. Então, ó, isoeletrônicos, átomos diferentes que apresentam o mesmo número de elétrons. Bom, paramos por aqui e vamos para a lista de exercícios e apostila e correção de exercícios. Tá certo? Um grande beijo!